Olá! Nessa videoaula vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares como uma política informada por evidências. Eu sou Daniel Amado, sou gestor de políticas e projetos de práticas integrativas e complementares e de saúde pública. Fui coordenador municipal das práticas integrativas em João Pessoa, onde também atuei no Núcleo de Apoio à Saúde da Família e atuei como consultor técnico do Ministério da Saúde durante 10 anos com as práticas integrativas e complementares, onde também coordenei a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. É sempre importante, quando falarmos de práticas integrativas e complementares, entendermos que existe uma estratégia da Organização Mundial da Saúde para a implementação das medicinas tradicionais complementares e integrativas nos sistemas oficiais de saúde. Então, dentro dessa estratégia, ela tem como objetivos garantir a qualidade, a segurança, o uso adequado e eficaz das medicinas tradicionais complementares e integrativas. Isso é fundamental e acontece a partir da regulamentação dos produtos, das práticas e dos praticantes. Eu gostaria aqui de falar um pouco do cenário internacional e observar que existe uma organização de diversos grupos no campo das medicinas tradicionais, complementares e integrativas, que tem sido fundamental para a organização e o fortalecimento dessas práticas em todo o mundo. O crescimento das pesquisas no campo dessas práticas tem sido muito expressivo, onde pode-se observar ao longo do tempo não apenas o aumento do volume de publicações científicas nesse campo, mas também o aumento da qualidade metodológica dos estudos. Existem vários estudos hoje, inclusive analisando quais as melhores metodologias para se avaliar estudos no campo das medicinas tradicionais complementares e integrativas que possam avaliar essas práticas a partir dos seus pressupostos teóricos e práticos. Porque não podemos avaliar da mesma forma que avaliamos um medicamento, podemos trazer para uma prática de cuidado, como a acupuntura, por exemplo. Alguns princípios, claro, se aplicam a qualquer metodologia de pesquisa, mas uma pesquisa ela tem que se adequar às características daquilo que está sendo investigado e à pergunta que pressupõe a pesquisa. Esse avanço no campo da pesquisa, por exemplo, fez com que a Europa desenvolvesse um grupo de pesquisadores, de instituições de pesquisa, chamada Eurocan, de Medicinas Complementares e Alternativas. E juntos fizeram uma iniciativa chamada Cambrella, que quer dizer como se fosse um guarda-chuva. E dentro dessa iniciativa, que é uma rede de pesquisas pan-europeia no campo das medicinas tradicionais, complementares e alternativas. As organizações afiliadas ao Eurocan, entidades como Associação Europeia de Ayurveda, Conselho Central Europeu de Homeopatas, o Comitê Europeu de Homeopatia, entre outras tantas instituições que se organizaram e fazem parte dessa iniciativa de fortalecimento das pesquisas no campo dessas práticas. Já nos Estados Unidos, uma importante iniciativa foi a criação do Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa. Esse centro faz parte do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e ele é um órgão incentivador de pesquisa e financiador de pesquisa no campo das práticas integrativas e complementares nos Estados Unidos. Entre as prioridades de pesquisa, eles separaram as práticas mente e corpo e os produtos naturais como grandes áreas de pesquisa para financiamento, considerando que essas práticas têm um valor fundamental para combater questões relevantes dentro da saúde pública dos Estados Unidos, como questões do combate à dor, a mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis e questões de saúde mental, como estresse, ansiedade, depressão, entre outros. Só esse centro nos Estados Unidos, ele financiou mais de 148 milhões de dólares
em pesquisas no campo dessas práticas. Nos Estados Unidos também, eles formaram um consórcio acadêmico de saúde integrativa, que é formado por mais de 70 instituições. Entre elas, instituições como Stanford Medical School, MD Anderson, a Universidade de Maryland, Johns Hopkins Medicine, o Departamento de Saúde dos Veteranos, o Colégio Médico Albert Einstein e Harvard Medical School e outros como a Boston University. Nos Estados Unidos, um movimento importante também são os fellowships em saúde integrativa. Os fellowships são formações de pós-graduação que os profissionais de saúde fazem para especializar em algumas áreas específicas, como cardiologia, neurologia, saúde da família. E nós podemos observar que diversos programas de fellowships nos Estados Unidos passam a adotar as medicinas complementares integrativas na sua formação. No Brasil, nós também avançamos muito no campo da pesquisa. No Cadastro Nacional de Grupos de Pesquisas do CNPq, que é o nosso órgão responsável por fomento à pesquisa e pesquisadores, existem mais de 560 grupos de pesquisa no campo das práticas integrativas e complementares, espalhados em todo o território nacional, mostrando que o Brasil tem um grande potencial, um grande número de grupos de pesquisa pesquisando essa temática. Entre esses grupos de pesquisa, alguns laboratórios já são muito antigos, como o Laboratório de Práticas Alternativas Complementares e Integrativas da Unicamp, Laboratório de Práticas Integrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós podemos observar que diversos outros grupos vêm surgindo, fortalecendo o campo do ensino, da pesquisa e da extensão, sendo fundamental para a qualificação dos profissionais de saúde que se formam e também de fortalecer o campo da pesquisa em práticas integrativas no Brasil. Como forma de fortalecimento do campo da pesquisa, um grupo de universidades se reuniu em 2017 no primeiro Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e formaram o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, que tem reunido pesquisadores em comitês e apoiado o desenvolvimento de pesquisas junto à rede MTCI das Américas e a Biblioteca Virtual de Saúde, produzido documentos importantes como os mapas de evidência em práticas integrativas e também matérias do Núcleo de Tradução do Conhecimento como uma forma de disseminação do conhecimento das evidências científicas no campo das práticas integrativas. Uma outra iniciativa fundamental foi uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz para o desenvolvimento do Observatório Nacional de Saberes Tradicionais Complementares Integrativos em Saúde, o ObservaPix, que é responsável por desenvolver materiais e pesquisas que subsidiem fundamentalmente os gestores e os trabalhadores de saúde. Então, no site do Observatório, você pode encontrar diversos materiais de apoio à gestão e de apoio aos profissionais de saúde, inclusive materiais que falam das práticas integrativas neste momento de pandemia. Bem, esses aspectos são fundamentais, né? O acesso à informação, o acesso a pesquisas de qualidade, para que a gente tenha uma política informada por evidências. No campo das evidências, nós temos um conjunto de informações que são fundamentais para subsidiar a tomada de decisão. Então temos evidências clínicas, por exemplo, sobre a efetividade, eficácia e a segurança dessas práticas. Nós temos evidências sobre o custo, sobre a implementação e sobre modelos eficientes de
implementação de uma prática ou de uma estratégia ou de uma política, e também existem pesquisas, evidências que vão falar da opinião dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores sobre essas práticas. Pois, muitas vezes, uma intervenção, por exemplo, ela pode ser extremamente efetiva e segura, mas, no entanto, ela pode gerar um desconforto ou não ser bem aceita pela população e, com isso, ter uma baixa eficácia de implementação daquela intervenção, por exemplo. Nas políticas informadas por evidências, nós temos duas grandes áreas. Uma de tomada de decisão clínica, que a gente está falando da informação que o trabalhador de saúde, o profissional de saúde utiliza para saber qual prática ele vai utilizar naquela situação clínica. E nós temos outro tipo de evidência que vai falar da tomada de decisão da gestão, onde a gestão vai decidir se vai implementar uma política, por exemplo, se vai implementar uma estratégia, utilização de alguma prática. Por exemplo, uma decisão clínica é saber, por exemplo, que a meditação ela consegue abaixar a pressão arterial das pessoas. Então, eu, enquanto profissional de saúde, eu posso recomendar, ensinar uma prática de meditação para alguns usuários com o intuito de controlar a pressão arterial. É uma decisão clínica. Uma decisão de gestão, por exemplo, é implementar uma estratégia, de oferta de grupos de meditação em diversos pontos dos serviços de saúde, como uma estratégia de controle da pressão arterial daquele grupo de hipertensos que eu tenho na comunidade. Entre as informações de gestão, são importantes para que, enquanto gestor, eu possa organizar as linhas de cuidado entre os serviços, onde os usuários vão ter acesso a um conjunto de práticas, e também para a organização dos serviços e da agenda. Então, se eu tenho uma prática que é importante para um grupo específico, que tem algum tipo de morbidade, eu posso organizar essa oferta para aquele grupo. Eu posso ter práticas que vão ser ofertadas para a população como um todo. Ou eu posso ter algumas intervenções apenas para quem tem alguma situação muito específica. Como ter uma política informada por evidência? É importante que os profissionais de saúde e os gestores eles tenham acesso à informação de qualidade. E hoje nós temos uma grande quantidade de pesquisa no campo da saúde, o que pode dificultar que trabalhadores e gestores consigam absorver as melhores evidências para assim tomar uma decisão, seja na gestão ou seja clínica. Com isso, começou-se a fazer um tipo de produção chamado síntese de evidência. Essas sínteses vão resumir, vão consolidar, vão organizar as evidências de forma com que os gestores e trabalhadores tenham um acesso mais rápido e possam implementar esse conhecimento, essa evidência, essa informação na sua atuação. Uma das estratégias que a gente adotou enquanto coordenação do Ministério da Saúde foi a formulação dos mapas de evidência. Esses mapas são produzidos a partir de uma metodologia que avalia a qualidade desses trabalhos e organiza de uma forma gráfica os tipos de intervenção, por exemplo, acupuntura ventosa, moxa, acupuntura com eletroestimulação, ou outras práticas como Tai Chi Chuan, outras práticas de Qigong, diferentes tipos de yoga, diferentes tipos de meditação, diferentes técnicas de massagem, diferentes plantas medicinais. Todas essas são intervenções e que tenham um desfecho específico, como controle da pressão arterial, melhoria da insônia, melhoria da ansiedade, depressão, qualidade de vida, estresse, entre outros tipos de desfechos. Então o mapa ele consegue organizar os estudos de uma forma gráfica para que
o gestor e o trabalhador consiga saber aonde estão concentradas as evidências daquele tipo de intervenção para aquele tipo de desfecho. Um outro trabalho importante que foi produzido na nossa gestão foi a produção de sínteses rápidas de evidências. As sínteses rápidas, elas já focam em uma intervenção específica para um desfecho específico, e com isso se analisa, se junta, faz um processo mais resumido do que uma revisão sistemática, mas traz evidências daquela intervenção para aquela condição, para aquele desfecho que está sendo avaliado. Nesse sentido, foram produzidos diversas sínteses de evidência para condições como tabagismo, diabetes, hipertensão, e avaliando práticas como acupuntura, auriculoterapia, yoga, meditação, e essas sínteses rápidas podem ser acessadas nesse link abaixo. Ainda assim, como estratégia de facilitar para gestores e trabalhadores, na coordenação até o início de 2021, foram produzidos informes de evidência, que são documentos que consolidam e já trazem de uma forma mais resumida as principais pesquisas e achados científicos das práticas para algumas condições específicas. Nesse sentido, foram produzidos informes sobre as evidências clínicas de atividade física, depressão e ansiedade, hipertensão e fator de risco para doenças cardiovasculares, insônia, obesidade e diabetes mellitus, saúde do trabalhador e transtornos alimentares. Essas informações consolidadas, elas são muito importantes. Por exemplo, foram utilizadas para a inclusão das práticas integrativas no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o cuidado ao sobrepeso e obesidade em adultos. Nesse sentido, as evidências científicas têm mostrado grandes contribuições no campo do manejo da dor, das doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças osteoarticulares, no campo da saúde mental, as questões de problemas emocionais e relações familiares, para benefícios para um uso mais racional de medicamentos, a estimulação motor e cognitiva, no campo da reabilitação, prevenção de quedas, manutenção da autonomia em idosos, tecnologias para socialização, promoção da saúde e a mudança do estilo de vida, promovendo o autocuidado. Essas práticas também têm contribuído para o diagnóstico e tratamentos de sintomas inespecíficos para a medicina convencional. Inclusive, a medicina tradicional chinesa agora faz parte da Classificação Internacional de Doenças, o CID, a nova versão CID-11, que já traz o diagnóstico da medicina tradicional chinesa para dentro da classificação de doenças. Uma outra grande contribuição é a utilização dessas práticas para os transtornos alimentares de sobrepeso e obesidade. Isso não quer dizer que as práticas se limitem a essas condições específicas, mas que as pesquisas estão demonstrando que esses conjunto de práticas eles têm benefícios para questões que são de grande relevância para a saúde pública e para a saúde individual. E desta forma, vêm sendo integradas em protocolos clínicos nos sistemas de saúde de vários países do mundo. Com isso, ficam algumas perguntas. Quais caminhos seguir? Apesar da ampliação no campo da pesquisa, o Brasil, por exemplo, ainda tem um financiamento muito pequeno no campo da pesquisa e também no campo das práticas integrativas. Nesse sentido, é importante que tenhamos um financiamento adequado para a ampliação das pesquisas, por exemplo, no campo das plantas medicinais, onde o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, onde a pesquisa em plantas medicinais podem trazer informações relevantes e serem promissoras
para cuidados de um conjunto de adoecimentos que temos, além das práticas não farmacológicas, como a Tai Chi Chuan, meditação, o yoga, e também de práticas que são da nossa região, como a terapia comunitária integrativa, que é uma prática brasileira, e também da biodança, que é uma prática da região da América do Sul. Então, é fundamental que tenhamos editais específicos de pesquisa que fomente a produção científica no Brasil no campo dessas práticas. Nesse sentido, também é fundamental que tenha investimento também na produção desses documentos de síntese de evidência, que facilite gestores, trabalhadores e a própria população a utilizar dessas práticas. Nós temos um ganho de qualidade de vida na nossa população, uma melhoria para o sistema de saúde, inclusive com a diminuição de custos, o que é fundamental para a manutenção do sistema de saúde. E essas iniciativas, são formas de tradução do conhecimento. Em outras palavras, pegar aquele conhecimento mais complexo, acadêmico, e comunicar de uma forma simples para que a população tenha acesso a essa informação, para que os trabalhadores e gestores possam utilizá-las na sua atuação. Por hoje, são essas informações que eu queria trazer. Eu quero avaliar esse tipo de material para ser compartilhado aqui no YouTube, e se tiver uma boa recepção, a gente produzir mais informações nesse sentido. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal e acionar o sininho.